Jonas capítulo 4, você pode deixar sua Bíblia aberta. Semana passada nós fizemos um resumo geral daquilo que nós vimos no livro de Jonas. Nós estamos dando esse livro, se não me engano, faz 4 a 5 mensagens. E nós, na semana passada, lembramos da história do capítulo de 1 ao capítulo 3, aplicando como foi a nossa viagem, como foi a nossa ida até o Baixão, a evangelismo lá no povoado Baixão. Hoje nós iremos terminar esse livro de Jonas, dando uma ênfase especial na vida de Jonas e o que a vida de Jonas tem a ver com a nossa vida. Talvez você tenha ouvido essas exposições do livro de Jonas e pensado: poxa, esse personagem ele é muito ruim, ele é muito maldoso. Como que pode existir um homem como esse? Pelo amor, como que ele faria uma coisa dessas? Se eu tivesse no lugar de Jonas, eu com certeza iria pregar em Nínive. Teria respondido de prontidão ao Senhor e teria ido lá. Talvez você tenha pensado assim. Ou talvez você tenha ouvido essas exposições e, como eu, tenha pensado: eu me identifico com Jonas. Eu sou igual a Jonas. Tudo isso que a gente leu na história e muitas coisas são parecidas com a minha vida. E se você é como eu, se você de fato viu o Jonas ter fugido do meio de Deus e ter achado que conseguiria fugir de Deus, Jonas ter, de certo modo, orado a Deus na barriga do peixe, mas como a gente vai olhar agora, Jonas ele se irando, Jonas ele indo até o povo de Nínive, até a cidade de Nínive, pregado o evangelho a eles, pregado uma sentença a eles, mas na verdade o seu coração estava totalmente longe de Deus. Jonas é talvez um dos personagens mais humanos que nós vemos na Bíblia, mais humanos que nós vemos. Ele é mais real e mais parecido com a realidade atual. Ele é medroso, ele é fujão, ele é banana. Não sei se vocês usam essa expressão, mas lá a gente usa bastante. Uma pessoa banana, ele é um covarde, ele é egoísta, orgulhoso e maldoso. E mesmo assim, ele era um servo de Deus. Mesmo assim, ele era considerado um profeta de Deus. Antes de olharmos para o texto, já de cara nós podemos aprender algumas lições com a vida de Jonas. Primeiro, que Deus quer que nós façamos parte da sua missão e o seu chamado. Isso é claro na história de Jonas. E isso é claro quando a gente vai, por exemplo, a Mateus 28, em que esse mesmo chamado de Deus, dizendo que Jonas deveria pregar a sua sentença a Nínive, esse mesmo chamado, ele também é para nós, quando Jesus fala em Mateus 28, para a gente ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Quando a gente olha para essa história de Jonas, a gente vê que nós fazemos parte dessa mesma missão: pregar o Evangelho a pessoas ruins, a pessoas maldosas, a todas as pessoas. No entanto, nós também aprendemos com essa história que nós podemos estar envolvidos com a missão, mas não envolvidos com o Deus da missão. Nós podemos pregar o Evangelho, mas não estar envolvido com o Deus desse Evangelho. E é o que nós vamos ver um pouco hoje também. E terceiro, que nós podemos anunciar a graça de Deus às pessoas, a misericórdia de Deus às pessoas, mas não sermos graciosos e não sermos misericordiosos. É isso que nós vamos ver um pouco hoje também. Há um sério perigo de que a gente fique muito parecido com Jonas em muitos aspectos. Há um perigo muito grande de que pastores, missionários, evangelistas ou simplesmente cristãos imitem essa conduta de Jonas, em que olham para a mensagem, olham para o mandamento de Mateus 28, 18 a 20, em que Deus diz: vão e façam os discípulos de todas as nações, e a gente olha para esse texto e diz: Senhor, eu vou, mas para o outro lado, eu não vou aonde o Senhor quer me mandar.
eu vou aonde é mais confortável. E podemos dizer que não é difícil de acontecer de missionários ou pastores deixarem o seu ministério por coisas fúteis, ou por mentiras, ou por pecados escondidos. Eu presenciei um caso recente, onde existia um missionário que era missionário há mais de 30 anos, há mais de 30 anos servindo ao Senhor. De repente, ele deixou a sua esposa, deixou o seu ministério e casou com outra mulher. Simplesmente largou o ministério e não quis mais saber disso. O que nós vamos ver hoje é um alerta a todo o crente. É um alerta a toda a pessoa que tem que pregar o Evangelho. Nós que somos crentes. Talvez você diga, eu sou crente, mas eu não tenho que pregar o Evangelho. O que você está dizendo é fazer justamente o que Jonas fez. Se você é crente, a sua função já é pregar o Evangelho. Você precisa ser um missionário, você precisa ser um evangelista. O que nós vamos ver hoje então é um alerta. E essa reação de Jonas, ela é bem parecida com o nosso dia a dia. Como eu disse, ele é muito parecido com a nossa vida. Eu me identifico muito com Jonas, muito mesmo. Porque eu sou igual, todos os dias eu acordo e muitas vezes dou desculpas a Deus. Deus, será que eu tenho que mesmo pregar o Evangelho naquele lugar? Eu vou amanhã, ou depois eu vou, ou aquele lugar é muito difícil, aquela pessoa é muito difícil, por que eu tenho que pregar o Evangelho para ela? Muitas vezes a gente usa desculpas e desculpas. Primeiramente, nesse texto nós vamos ver a ira de Jonas. Como que Jonas, ele se irou contra Deus por ter pregado o Evangelho. Quando você lê esse texto, a gente já leu no começo, então talvez já esteja um pouco na sua mente, mas quando você lê esse texto do capítulo 4, talvez você pense assim, Jonas é meio doido, Jonas é meio louco da cabeça, porque como que ele pode se irar com Deus, porque Deus foi misericordioso e bondoso e salvou a cidade de Nínive? Como que pode uma pessoa se irar contra Deus porque pessoas se converteram? Mas quando a gente começa a sondar o nosso coração, quando a gente começa a ver quem realmente nós somos, quando a gente começa a pensar, a olhar para os nossos pensamentos, dar atenção aos nossos pensamentos, muitas vezes nós somos idênticos a Jonas. Idênticos a Jonas. Eu quero começar então sobre a ira de Jonas, dos versículos de 1 até o versículo 5. Vamos ler Jonas 4, de 1 a 5. Isso deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que é Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. O Senhor respondeu: você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. Vamos orar? Deus, que o Senhor nos ajude neste momento a entender a Tua Palavra, que o Senhor aplique a palavra aos nossos corações, ó Pai, e que nós saiamos daqui dispostos a pregar o Teu Evangelho, a Tua graça, a qualquer pessoa. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. O interessante é que o texto ele começa dizendo: isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Para ser bem sincero, eu não gosto muito dessa versão que é a NVT, não gosto da versão nessas palavras aqui, porque parece, né, ela dá algumas palavras muito básicas aqui. Então Jonas ele ficou aborrecido e muito irado. Na versão que o Rafael leu, você pode ler em voz alta, Rafa? Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se.
essa versão, ela diz mais o sentimento de Jonas. Ela mostra o que de fato Jonas estava sentindo. Ele não só ficou aborrecido e ficou irado, mas ele se contorceu. A ideia dessas palavras no original é como se Jonas estivesse arrancando o cabelo da sua cabeça, irado, nervoso. Algumas versões dizem contrariado com o Senhor, ou seja, não concordando com aquilo que Deus fez. Ele estava bravo, nervoso. Então ele ora ao Senhor, e aí quando a gente olha a palavra oração, a gente já acha que é algo bom, né? Vamos fazer uma oração. Só que essa oração de Jonas, ela não foi uma oração agradecendo ao Senhor. Por mais que Jonas ele esteja falando palavras bonitas aqui, mas quando a gente lê esse texto, a gente tem que lembrar que Jonas está irado, ele está contrariado. Então ele diz: olha, antes de eu sair de casa, quando o Senhor me chamou, não foi isso que eu disse que tu farias? Por quê? Por esse motivo eu fugi para Tarsis. É por isso que eu fui para o outro canto, porque eu sabia que você ia ser misericordioso. Eu sabia que se esse povo se arrependesse, o Senhor ia perdoar. Eu sabia disso. Jonas ele está irado neste momento. Ele não está. Essa oração a gente não pode ler com uma voz assim: por esse motivo fugi para Tarsis, sabia que Deus é misericordioso, compassivo. Não, é Jonas irado neste momento, literalmente bravo com Deus, dizendo: olha, eu sabia que você é Deus misericordioso, compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Eu sabia disso. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu não concordo com o Senhor. Eu sabia que você ia se arrepender. Eu sabia que você ia voltar atrás e não trazer a calamidade. Eu sabia que se esse povo se arrependesse, você ia perdoar eles. E eu estou bravo, e eu estou irado por causa disso. Já imaginou? Imagina essa situação com você. Você pega o evangelho para alguma pessoa, você está no baixão em algum outro lugar, você pega o evangelho para aquela pessoa se converte, e aí você olha ao Senhor: Deus, por que você converteu aquela pessoa? Deus, por que você salvou aquela pessoa? Eu sabia que você é compassivo, eu sabia que você é misericordioso, por que você salvou ela? Como assim, Jonas? Como assim? Eu não deveria estar feliz aqui, eu não deveria estar contente, eu não deveria estar alegre, eu não deveria estar se regozijando. Deus, que bom que você salvou aquela pessoa, que bom que você fez isso. Mas muitas vezes a gente reclama como Jonas: Senhor, que raiva que eu tenho de você, porque o sol está muito bonito. Um exemplo: porque aquela idosa, você salvou a vida da minha mãe, que estava com câncer. Que ruim que está chovendo hoje, por que você não mata logo tal pessoa? Senhor, por que aquela pessoa se converteu? Ou muitas vezes quando a pessoa se converte, a gente diz assim: vamos ver, né? Vamos ver se de fato se converteu. Vamos ver se realmente entregou a verdade para Jesus. Poxa, a pessoa está aqui, de fato confessando a Cristo Jesus, e muitas vezes o nosso coração está dizendo: eu não sei realmente se ela se converteu. Murmuração, murmurando com Deus. Apesar de Jonas saber quem Deus é, ele diz isso muito claro. Jonas sabe quem Deus é, Jonas sabe que Deus é misericordioso, Jonas sabe que é compassivo, Jonas sabe que é lento para se irar, que ele é cheio de amor. Jonas sabe disso. Só que Jonas não gostaria que Deus fosse assim. Jonas gostaria que Deus fosse um Deus irado, fosse um Deus bravo, assim como ele, fosse um Deus que mandasse a sua sentença. Jonas queria isso. Jonas queria que Deus matasse aquele povo, mas ele sabia que Deus não faria isso, por causa do seu caráter, porque por saber quem Deus é. Ele sabe que Deus, ele é compassivo, que Deus é misericordioso. Talvez você pense assim: Samuel, isso nunca aconteceu comigo. Eu nunca fiquei bravo porque uma pessoa se converteu, eu nunca fiquei irado porque uma pessoa se converteu. Agora eu tenho que confessar algo para vocês: eu já.
E quando eu olho para esse texto, parece que eu sinto esse mesmo sentimento de Jonas. Jonas, ele queria a destruição de Nínive. Jonas não queria que eles fossem salvos, porque se de fato eles fossem destruídos, Jonas poderia voltar para Jerusalém e dito: olha, Deus destruiu aquele povo maldoso, Deus destruiu eles, e eu fui e preguei a sentença contra eles. Mas agora Jonas deveria voltar a Jerusalém e dizer: olha, aquele povo se arrependeu, acabou com os meus esquemas, por assim dizer, agora já é. Então Jonas, ele faz essa oração, e no final, no versículo 3, ele diz: agora tira a minha vida, Senhor, para mim é melhor morrer que viver desse modo. Como assim? Para mim é melhor morrer do que ver esse povo se converter. Para mim é melhor morrer do que ver essas pessoas entregando a sua vida a Jesus. Já que você foi misericordioso e salvou o Nínive, então me mata. Imagine essa oração, uma oração muito forte. Parece que isso nem é real, parece que isso nem aconteceu, mas de fato isso aconteceu. Jonas está bravo, irado com o Senhor, arrancando seus cabelos, totalmente entristecido e contrariado, e dizendo: Senhor, para mim é melhor morrer do que ver esse povo se converter. Tira a minha vida, porque eu não quero ver isso. E aí o Senhor responde, e parece que no original as palavras é como se Deus estivesse calmamente respondendo a Jonas, dizendo: você acha certo ficar tão irado assim? Em uma outra versão que é melhor também, que diz: é razoável essa tua ira? Ou seja, a tua ira tem razão? É como se Deus estivesse olhando para Jonas como um pai e dizendo: filho, você tem noção do que você está dizendo? Você tem noção do que você está falando? É sério mesmo? Tem razão nisso? Você pensou antes de falar isso? Você pensou bem no que você está falando? Você prefere morrer do que ver esse povo se converter? É sério que você está me dizendo isso? Imagina Deus dizendo isso para Jonas: Jonas, olha o que você está dizendo, tem razão a tua ira. E nesse primeiro momento, Jonas, ele não responde ao Senhor. Jonas, ele escuta aquilo que Deus disse. Jonas escuta essa exortação, essa pergunta de Deus, mas ele não responde. Ele simplesmente ignora. Versículo 5 diz isso. Ele ignora e ele sobe a leste, lugar a leste de Nínive. Alguns dizem que ele subiu um monte a leste de Nínive e sentou nesse monte para ver a destruição de Nínive. Ele então constrói um abrigo. Alguns dizem que até Jonas ficou um tempo para construir esse abrigo, talvez até mesmo esses 40 dias de destruição. Então Jonas talvez tenha gastado um tempo com isso, ou não, ou talvez foi algo simples mesmo, mas ele constrói para sentar à sua sombra, enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. Então é como se ele tivesse montado todo o seu cinema ali, feito uma cadeira, sentado, para ver o que? Deus destruir Nínive. Mas a gente acabou de dizer que Deus era misericordioso e compassivo, cheio de amor. Por que será que Jonas ainda estava esperando que Deus destruísse aquele povo? Talvez por duas coisas. Talvez porque por essa insistência ele achava que Deus ia olhar para ele e falar assim: tá bom, Jonas, já que você está insistindo, eu vou destruir esse povo. Ou talvez porque ele queria provar: olha, Deus, eu estou contrariado, Senhor, e eu vou sentar aqui até o Senhor destruir esse povo. Eu vou ficar aqui parado, sentado, até o Senhor enviar a calamidade a esse povo. Imagina isso. A gente não sabe se Jonas ficou alguns dias, Jonas ficou algumas horas, se Jonas ficou
os 40 dias de sentença, não dá para saber, o texto não diz. Mas se ele ficou os 40 dias de sentença, imagina isso, 40 dias no monte, sentado, esperando Deus enviar a sua sentença. Só que Deus é um Deus, como a gente sabe, muito sábio. Em certo sentido, até eu creio que tenha um pouco de senso de humor. Deus tem um senso de humor, porque a gente tem senso de humor. Mas a forma como Deus se apresenta agora, o teste que Deus faz com Jonas, é para mostrar que de fato Jonas não tinha razão nenhuma para ficar irado. Os versículos de 6 até o versículo 9 diz sobre o teste de Deus, sobre a forma como Deus queria ensinar Jonas. Vamos ler versículo 6 ao versículo 9. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta, que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas, e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas, e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta, que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça, até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim, é melhor morrer que viver desse modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. É bem interessante essa parte, porque é a parte boa, entre aspas, da vida de Jonas. Pela segunda vez, Deus se mostra gracioso com Jonas. Deus se mostra misericordioso com Jonas. A primeira foi que Deus ouviu o seu clamor na barriga do peixe e jogado na praia. Deus ouviu o seu clamor e disse: tá bom, eu vou ouvir a sua oração. E então Deus liberta Jonas depois de 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. E a segunda é agora. Deus ele faz crescer uma planta, então provavelmente uma planta ali de treliça, em que ela deve ter cobrido todo o abrigo ali de Jonas. E naquele momento Jonas ele se sentiu confortável, se sentiu tranquilo, com sombra, água fresca. A gente não sabe se tem água fresca, mas está ali tranquilo. E ele vê para essa graça de Deus, ele olha para essa misericórdia de Deus. Deixa eu até tomar uma água, também enrolando a língua. Ele olha para essa misericórdia de Deus e ele se sente grato. Algumas outras versões diz, e talvez seja melhor, que Jonas ele ficou muito contente, muito alegre. Ele se regozijou. Não foi somente: que bom, poxa Deus, que bom que você fez isso. Mas foi algo mais parecido como uma alegria intensa. Jonas ele vai da ira, totalmente irado contra o Senhor, a uma alegria, olhar para Deus e ser grato a Deus pela planta. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que, será que de fato Jonas ele queria morrer? Será que quando ele diz lá no versículo 4, você acha, no versículo 3, para mim é melhor morrer do que viver desse modo? E de repente, Deus ele sobe uma planta, faz crescer uma planta, Jonas fica ali tranquilo, e agora ele fica contente, alegre, porque essa planta subiu até ele. Será mesmo que Jonas queria morrer? Provavelmente não. Provavelmente ele estava sendo só dramático aqui. Mas Jonas ele se preocupava muito com a sua vida. Jonas ele queria a misericórdia para si. Ele queria que Deus fosse misericordioso com ele, mas ele não queria que fosse misericordioso com as pessoas. Jonas ele queria que Deus fosse gracioso. Deus cuida de mim, Deus me dá o livramento, Deus me tira da barriga do peixe, Deus faz uma planta para eu ficar tranquilo aqui. Na verdade ele nem pede por isso, simplesmente Deus faz.
Ele fica muito grato por isso. Só que Deus espera um dia, no dia seguinte, ao amanhecer, logo de manhã, o que Deus faz? Envia uma lagarta, ela come até o talo e acaba com aquela planta. Eu sei que você já conhece essa história, mas imagina isso. É claro que essa planta ela cresceu de um dia para o outro. Talvez não tenha demorado um tempo, mas de fato cresceu de uma hora para outra. Mas assim como cresce algo, Deus também pode destruir algo. E é isso que Deus quer ensinar. Assim como eu faço algo crescer, assim como eu faço algo viver, eu posso destruir esse algo também. Eu tenho poder para isso. E o versículo 8 diz: quando o calor do sol do Piauí, do sol de Piripiri, se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça, até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Alguns comentaristas dizem que, de fato, esse monte onde Jonas estava era no meio de um deserto, que era ali na região da Síria. Então, provavelmente, esse sol que Deus mandou, esse calor que Deus mandou, ele obviamente foi intencional para mostrar que Deus ele tem o poder também para enviar maldições a Jonas. Deus está dizendo: olha, eu não vou só cuidar de você com carinho, cuidado. Não, eu também tenho esse poder para enviar o sol que eu quiser, enviar o calor que eu quiser e destruir quem eu quiser. E então Jonas, ele se sente tão fraco, algumas versões dizem que ele até desmaia ao ponto de querer morrer, ao ponto de morrer. Então o sol foi tão forte, mas tão forte, ele deve ter se sentido desidratado ali, que ele desejou morrer. E ele repete novamente a mesma frase do versículo 4: para mim é melhor morrer que viver desse modo. Imagina toda essa situação, imagina todo esse conflito, imagina você na pele de Jonas, passando por aquilo que Jonas estava passando. Deus de repente envia uma bênção a você, e você agradece a Deus, mas de repente ele envia uma maldição, e aí você já começa a reclamar novamente. Deus envia a graça, e aí você agradece a Deus, mas assim que acontece alguma situação difícil, você já começa a dizer: Deus, por que isso aconteceu comigo? Deus, por que é assim? Deus, por que você fez isso comigo? É literalmente a nossa vida. A gente agradece a Deus só quando a gente recebe as bênçãos. A gente se alegra a Deus só quando a gente recebe as bênçãos. Mas quando Deus envia o sofrimento, a gente já começa a reclamar novamente. Então Jonas ele foi irado para uma pessoa contente, alegre, e aí voltou a ficar irado novamente, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver desse modo. E Deus novamente faz a pergunta: você acha certo, tem razão você ficar tão irado por causa de uma planta? E Jonas responde, e a ideia aqui é que Jonas respondeu irado novamente: sim, eu acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Sim, eu acho certo querer morrer porque você destruiu a minha plantinha. Eu acho certo, sim. E você que está errado, Deus. Você que está errado, eu que estou certo nessa questão. Você me enviou uma bênção e você tirou. E eu acho certo ficar bravo, sim. É justo. Algumas versões dizem que Jonas ele diz: eu acho justo ficar irado a ponto de querer morrer. A grande pergunta é: qual era a visão de justiça que Jonas tinha? Qual era a visão de justiça que Jonas tinha? É justo mesmo? É justo Deus deixar Jonas confortável e matar os inimigos de Jonas? É justo Deus ser maldoso e não misericordioso com aquele povo? Será que é justo mesmo, Jonas? Será que é justo mesmo para nós a gente dizer: Deus, olha, você só me envia a graça, eu não quero receber maldição, não quero receber sofrimento, só quero graça. E aí quando acontece alguma maldição, a gente já começa a reclamar a Deus: Deus, por que você está fazendo isso? E aí quando
chega a maldição, a gente diz: Deus, isso não é justo. Não é justo você enviar um sofrimento tão grande como esse para mim. Não é justo você enviar um sol, um sofrimento, enviar um calor tão grande para mim. Isso não é justo. Não é justo. Por que não é justo? Por que não é justo? Sendo que, na verdade, essa é a justiça de Deus. Sendo que quando a gente olha para a palavra de Deus, a justiça de Deus é que a gente sofre. Essa é a justiça de Deus. Se a gente for olhar para a justiça de Deus, o que nós recebemos pela justiça é o inferno. O que nós recebemos pela justiça é a maldição. Tem aquela música, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Eu não quero de volta o que é meu. Eu não quero de volta o que é meu. Porque o que eu mereço? O inferno. Eu mereço a maldição. Eu mereço sofrimento. Eu mereço isso por causa do meu pecado. Eu não quero de volta o que é meu. E muitas vezes a gente reclama por receber aquilo que de fato a gente merece. Jonas merecia uma planta para aliviar do seu sofrimento ali. Jonas merecia isso? Não. Jonas não merecia nem um pouco isso. O que Jonas merecia? Jonas merecia o castigo de Deus. Jonas merecia a ira de Deus. Jonas merecia esse sol. Jonas merecia esse calor. Jonas merecia um calor tão intenso que chega ao ponto de desmaiar e chegar perto da morte. Jonas merecia ter morrido na barriga do peixe. É isso que Jonas merecia. É isso que nós merecemos. Mas qual a graça de Deus? A graça de Deus é a libertação. A graça de Deus é a salvação. A graça de Deus é a misericórdia. E Deus nos envia essas bênçãos, mesmo nós não merecendo. É isso que Deus quer ensinar para Jonas. Dos versículos 10 ao versículo 11, então Deus, Ele ensina exatamente a diferença de justiça e a diferença de misericórdia. Ele ensina sobre isso. Versículo 10 ao versículo 11, vamos ler? Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Deus agora ensina uma lição sobre compaixão, sobre misericórdia, sobre graça. Jonas não tinha feito nada pela planta. Jonas nem ao menos plantou a planta para pelo menos dizer que ela era dele. Ele não fez nada. Ele não plantou, ele não cuidou, ele não regou, não fez absolutamente nada. E Deus está dizendo: olha, você tem compaixão de uma planta. Você está bravo comigo, está irado comigo porque eu matei uma planta. É uma planta, Jonas. Se eu quiser, eu faço outra novamente. Se você quiser, você pode plantar uma planta. Isso é algo fútil. É simplesmente uma planta. Por que você está irado com isso? Ela simplesmente, depressa ela aparece e depressa ela murcha. É algo banal e você está irado com algo fútil. Você está irado com um bem material, com uma coisa simples. Mas ele diz: Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas. 120 mil pessoas. Lembra que a gente disse que Nínive era a capital da Síria e demorava 3 dias para percorrer a cidade? Aqui alguns comentaristas dizem que uma cidade que demora 3 dias para percorrer, talvez 120 seja pouco. Talvez a cidade seja maior. E de fato, as cidades como eram muradas, então existia muita gente ali, talvez muito mais que 120. Alguns comentaristas interpretam dessa forma e dizem que essas 120 mil pessoas que não sabem discernir entre o certo e o errado,
que na verdade no original é que não sabem a diferença entre a direita e a esquerda. Não tem noção disso. Talvez Deus esteja falando aqui sobre bebês, sobre crianças que ainda não sabem discernir entre o certo e o errado. Se for interpretado dessa maneira, então provavelmente Nínive teria, de acordo com essa lógica, teria cerca de 600 a 700 mil habitantes. Imagina isso. Mesmo que seja 120 mil, que aí a interpretação aqui talvez seria de que são pessoas inocentes, são pessoas que estavam erradas, estavam no seu erro, mas Deus as considerava como inocentes, porque a primeira vez que foi anunciado sobre a sentença, eles se arrependeram. A primeira vez que foi anunciado que eles iriam morrer, eles se arrependeram. Então, mesmo que seja 120 ou 600 mil, seja qual for, Nínive era uma cidade grande, e mesmo assim, Jonas está dizendo: sim, eu acho certo o Senhor destruir mais de 120 mil pessoas. Sim, eu acho certo isso. Imagina. Se fosse 120 mil pessoas, Piripiri tem cerca de 60 a 65 mil, certo? Imagina isso, é o dobro. É uma cidade gigantesca, é enorme. E Jonas está dizendo: sim, eu acho certo você destruir essa cidade. Eu acho certo, mesmo eles se arrependerem, eu acho certo o Senhor destruir. Imagina isso. Agora imagina se for 600 mil habitantes. E Jonas ainda diz: não, eu acho certo, eu tenho razão sim, e eu acho que você está errado, Deus. Eu acho que você não deveria ser misericordioso, eu acho que você não deveria ser compassivo, eu acho que você deveria ter enviado sim a sua sentença. Aqui Deus ele se preocupa até com muitos animais. Ele diz: até, você quer que eu mate até animais? Você quer que eu mate até isso? Acaso eu não devo ter compaixão dessa grande cidade? O interessante de Jonas, do livro de Jonas, é que encerra-se aqui, né? E aí entra aquela dúvida: será que Jonas se arrependeu? Será que Jonas não se arrependeu? O que será que aconteceu de Jonas? Será que ele continuou lá irado, bravo? Tudo isso depende de acordo com quem você acredita que escreveu o livro de Jonas. Se você acha que quem escreveu o livro de Jonas, a gente já falou sobre isso, quem escreveu o livro de Jonas foi Jonas, então é bem provável que ele se arrependeu. Afinal, ele não escreveria um livro sobre ele não se arrependendo no final. Então provavelmente ele se arrependeu, provavelmente ele entendeu a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Provavelmente ele entendeu. Mas o que nos cabe de lição aqui é a seguinte pergunta: acaso Deus não deve ter compaixão das pessoas que são tão más? Acaso Deus ele não deve ser compassivo com, por exemplo, bandidos, com pessoas que estão na prisão, com pessoas que são más? Acaso Deus ele tem que deixar de ser compassivo com pessoas que acabaram destruindo a sua família, que roubou o teu celular, que seja, e você está lá sentenciando, dizendo assim: Deus destrói aquela pessoa? E talvez você até diga para aquela pessoa: olha, Deus vai te destruir. E essa é de fato a mensagem: olha, Deus vai te destruir, Deus vai acabar com você se você continuar vindo nesse caminho. Mas imagina que aquela pessoa se arrepende, uma pessoa que tanto fez mal para você, ela se arrepende. Será que Deus não deveria ser compassivo com uma pessoa que se arrepende? Será que Deus não deveria ser amoroso com uma pessoa que de fato pede o perdão de Deus? A lição aqui é clara: quem ama, quem de fato diz que ama a Deus, também deve amar a criação de Deus. Nós devemos de fato amar toda a criação de Deus, a planta, os animais, mas principalmente os homens. Devemos amar todos os homens, todos os tipos de homens. Em 1 Timóteo, Deus fala sobre isso, de que Deus ele quer salvar, ele tem o desejo de salvar todo o tipo de homem, todo o tipo de pessoa. Deus ele não olha se aquela pessoa vai ser melhor, se aquela pessoa vai ser pior. Ele de fato na sua soberania escolhe e elege aqueles que devem ser salvos, mas não é pelo mérito daquelas pessoas, é simplesmente pela graça de Deus.
Deus, Ele ama o mundo, e nós sabemos dessa frase, né? João 3,16. Mas, para nós sermos o porta-voz do Evangelho de Jesus Cristo, nós também devemos aprender a amar as pessoas. Não basta a gente pregar a verdade, mesmo que seja toda a verdade. Não basta a gente pregar toda a verdade, mas não viver a verdade. O que o livro de Jonas então nos ensina é que a obediência ao apelo evangelístico e missionário não é válido, não adianta sem a demonstração do amor real. Não adianta a gente pregar o Evangelho sem de fato viver o Evangelho. Pregar sobre o amor, mas não viver o amor. É isso que o livro de Jonas vai nos ensinar. Acaso então Deus ele tem que deixar de ser compassivo de uma grande cidade, tem que deixar de ser compassivo com uma pessoa que se arrepende? Não. Deus ele diz que ele será compassivo a todo aquele que se arrepende.